Os israelenses hoje fizeram uma greve geral, uma manifestação contra Bibi Netanyahu, culpando ele pela morte de 6 reféns israelenses. É isso, Lau? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que lembrar do ensurdecedor silêncio da imprensa, não só brasileira como mundial, que não emitiu ontem nenhuma notinha de rodapé para falar sobre os 6 reféns israelenses que estavam em poder do Hamas há quase um ano. Estavam vivos e foram executados sumariamente quando os membros do Hamas perceberam que o exército de Israel se aproximava. Mas, curiosamente, hoje, a imprensa resolveu vincular a morte dos reféns e a greve e os protestos que estão acontecendo hoje em Israel. Olha aqui, um pouquinho pra gente. Olha aqui, Lau. New York Times. Cresce a indignação contra Netanyahu em Israel por causa dos assassinatos de reféns. Ou seja, de acordo com o New York Times, é algo generalizado, a indignação em Israel contra o Bibi Netanyahu. Pega aqui o G1. A greve geral em Israel que pressiona Netanyahu por acordo com o Hamas. Então essas aqui são as manchetes. Agora a questão é culpa do Bibi Netanyahu? Mais uma pergunta muito importante. Será que realmente a população de Israel está contra o Bibi Netanyahu, como a mídia está querendo passar? E, inclusive, muitos influenciadores judeus também estão repercutindo isso. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante uma coisa que os próprios setores que estão fazendo esse tipo de vínculo sempre ensinaram pra gente, os setores políticos, que nunca se deve culpar uma vítima e imputar a culpa do assassinato de reféns capturados pelo Hamas, executados pelo Hamas, mortos pelo Hamas, aos próprios israelenses, ao próprio governo israelense, é esquecer quem é o real culpado por esses sequestros, por esses estupros e por essas mortes, por esses assassinatos. Importante que vai abrir os olhos dos brasileiros de uma forma que vocês não ouviram até agora. Vem comigo aqui. Hoje, o Tribunal Trabalhista de Israel, ele avaliou novamente a greve, foi uma greve geral convocada ontem pelo Arnon Bar-David. Arnon Bar-David é basicamente o presidente da CUT, do Sindicato Geral lá de Israel, ok? É do pessoal trabalhista. Muito bem, então a greve, de acordo com ele, era para protestar contra a morte dos 6 reféns e culpabilizar o Bibi Netanyahu. E aí ele pede que a economia de Israel seja parada. Se, em primeiro lugar, existe uma questão aqui muito importante. Como é que você para a economia de um país em guerra, que já está numa situação difícil, porque ele está gastando dinheiro com armamento, porque tem cerca de 60 mil pessoas que estão deslocadas de suas casas, porque tem uma série de pessoas ali que está desempregado por conta da guerra? Como é que parar um país, parar a economia, vai ressuscitar ou vai ajudar a trazer os outros reféns que não estão mortos? Essa é a primeira questão. Então esse tribunal trabalhista disse o seguinte: não, essa greve tem que ser interrompida. Isso, Lau, não saiu no New York Times e nem na Folha de São Paulo. Essa greve tem que ser interrompida. Por quê? Porque a motivação dela não tem nada a ver com salvar os reféns. Ela tem motivação política. O indivíduo que chamou essa greve querendo parar o país inteiro, Arnon Bar-David, ele tem interesses políticos, assim como a oposição ao Bibi Netanyahu está se utilizando dessa causa, se instrumentalizando para tentar derrubar o governo eleito pela maioria. Agora vamos lá. Quais são os interesses dessa oposição? Só vou te interromper um minutinho, Rabino, para dizer que é muito evidente que a preocupação desses motineiros, desses grevistas, nunca foi e nunca será a vida ou a integridade física dos reféns, porque o simples fato deles tentarem realizar uma greve generalizada no país,
no dia seguinte em que o Hamas executa 6 prisioneiros israelenses, é praticamente como dizer para o Hamas: olha, estamos tendo um problema civil interno, executem um por dia. Que a gente vai culpar o governo. Bom, então vamos lá. O que acontece? Em Israel nós temos uma divisão muito importante na sociedade, que é a seguinte: existe uma parte da sociedade que está ligada com esse sindicato, que está ligada com setores chamados progressistas, que são contra o Estado, são contra a presença da religião no Estado, eles são a favor do Estado laico. Alguns deles, inclusive, querem mudar o hino de Israel para que não seja algo relacionado especificamente com os judeus. Eles querem cantar o hino em linguagem neutra também? Talvez querem cantar os filis, né, em hebraico. Agora a gente precisa compreender, Lau, quais são os interesses dessa oposição que convocou essa greve. Em primeiro lugar, é muito importante refutar logo de cara a ideia de que o povo israelense está nessa manifestação. Isso é mentira. Por quê? Porque a gente está falando da oposição ao Bibi Netanyahu, a gente está falando dos setores à esquerda que perdem as eleições basicamente há 12 anos. A esquerda de Israel, ela está realmente acuada, ela vem caindo pelas tabelas há muito tempo, porque ela perdeu a credibilidade, assim como está acontecendo aqui no Brasil. Só para a gente conseguir explicar melhor e contextualizar para o pessoal do Brasil, é mais ou menos a divisão, a polarização política de espectro entre direita e esquerda. Exato. Que acontece aqui no Brasil, está acontecendo em Israel. Exatamente. Agora, o que essa esquerda quer em Israel? Em primeiro lugar, ela não quer um Estado religioso. O Estado de Israel não é o Estado religioso, mas é como aquele setor no Brasil que quer tirar os símbolos religiosos, que quer tirar as referências judaicas ao próprio hino de Israel. Também existe isso ali. Na cidade de Tel Aviv, a prefeitura, ela promulgou uma proibição de se fazer preces públicas nesse período do ano, nas praças e etc e tal. Inclusive, houve manifestações muito desagradáveis e agressivas contra judeus devotos que estavam orando no Ano Novo Judaico no ano passado por parte desse setor. E de acordo com o Tribunal do Trabalho em Israel, que isso aí ninguém vai contar para vocês, essa greve ela teve que ter sido diminuída no seu horário, era para ir até às 18 horas hoje, o tribunal mandou no máximo até às 14h30, porque a verdadeira motivação é politiqueira, estão se instrumentalizando dos reféns. E tem mais, tem uma associação de pais e parentes e amigos de reféns, que eles estão se manifestando contra essa instrumentalização, e dizendo exatamente o que você falou, que essa instrumentalização que esse setor da política israelense está fazendo, da questão dos reféns, para derrubar o governo contra a vontade da maioria que o elegeu, chamando isso de democracia, inclusive, está colocando os reféns em perigo. Agora, o que eu acho intrigante é esse setor querer tirar o contexto religioso e cultural do povo de Israel, do povo judeu, sendo que a própria criação do Estado de Israel se deu com a finalidade de ser o Estado judeu, o único Estado judeu do mundo. E com respeito às minorias, porque não é que aqueles que querem um Estado que continue um Estado laico, mas com símbolos religiosos, com os feriados religiosos, etc., não é que eles querem um Estado totalitário como o Irã, por exemplo, ou como o ideal do Hamas ou lá dos Houthis no Iêmen. Não, eles querem um governo que respeite as minorias, mas que mantenha o seu caráter judaico. Uma coisa importante para vocês começarem a compreender melhor o que está acontecendo ali e que reverbera aqui no Brasil também. Vamos lá. Yom Kippur, o dia do perdão, o dia mais solene do ano judaico, ano passado. Tel Aviv, uma cidade onde as pessoas têm liberdade de expressão, liberdade de escolha, assim como Israel inteiro. O rabino decidiu, numa praça aberta, fazer as orações do Yom Kippur. E uma grande parte dos participantes dessas orações que aderiram eram homens e mulheres judeus israelenses, não muito religiosos, mas tradicionais. E se sentaram da forma como se senta nessas sinagogas, mulheres de um lado e homens do outro. E de repente,
Esse pessoal, essa turma associada a essa oposição que convocou as greves e etc e tal, que está se instrumentalizando nessa questão dos reféns, entraram no meio das orações, imagina isso acontecer aqui no Brasil, com megafones gritando vergonha, 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 em hebraico, buchá, buchá, contra as pessoas que estavam sentadas orando. As pessoas assustadas se viraram e falaram, acho que vocês se confundiram, hoje é Yom Kippur, é um dia de jejum, de prece. E aí eles responderam, não, a gente veio protestar contra as mulheres ficarem sentadas separadas dos homens, isso é discriminação. Só que assim, minha gente, em Israel existe a liberdade, se a pessoa quer ir numa sinagoga que seja, que todos se sentem juntos, ela pode ir. E se ela quiser ir numa sinagoga, numa praça pública, onde senta a mulher de um lado e o homem do outro, ela também pode. E as pessoas que estavam ali orando se levantaram e começaram a se manifestar. Mas não adiantou nada, os caras começaram a entrar com megafone, com bicicleta, no meio das orações. Essa é a turma que está nas ruas se manifestando para tentar derrubar o governo, não em prol dos reféns, mas para que eles possam ocupar aquele espaço e impor a sua agenda laicista. E é justamente por isso que a mídia internacional ocidental, que se identifica com essa visão, está divulgando as coisas desse jeito. Sabe o que algumas das pessoas que se levantaram, judeus não muito religiosos, mas pessoas que amam a sua tradição, que amam a Deus, se levantaram e perguntaram para esses regressistas. Falaram assim, é mesmo, vocês estão tão incomodados com isso, por que vocês não vão para as mesquitas aqui? Cheio de mesquita em Israel. E não vão falar isso para os muçulmanos dentro das mesquitas. Eles vocês respeitam como minoria, mas o seu próprio povo vocês querem destruir? Fica a pergunta e fica o conhecimento para o público brasileiro que a gente não vai deixar ser enganado.